Oi, eu sou Wesley Noturno, sejam todos bem-vindos no meu canal, Wesley Noturno. Se você não me conhece, eu sou um brasileiro que mora em Copenhague, que é a capital da Dinamarca. E hoje vamos no quadro Wesley Responde, que é onde eu respondo os meus depoentes. Estamos num cenário novo, porque eu me mudei de apartamento, então esse aqui é meu quarto. Se tiver muito barulho, se tiver barulhinho de água, é porque esse é o difusor aonde está exalando esse cheirinho maravilhoso de lavanda enquanto eu conto essa história. Se você quer mandar sua história para mim também, é só você enviar para mundowesleynoturno@gmail.com. Eu vou estar contando a sua história e utilizando codinomes, ou seja, eu não vou expor o seu nome verdadeiro, nenhuma identidade sua ou dos demais envolvidos serão expostas na internet. Então, manda sua história pra mim, confirma lá que eu posso utilizar no YouTube e você vai estar me ajudando bastante. E se você quer me ajudar ainda mais, é deixando esse like gostoso aqui no vídeo. Afinal de contas, todo engajamento ajuda bastante a gente aqui no canal. Então deixa o seu gostei, comenta aí embaixo o que você está achando. Espero que vocês estejam gostando, porque finalmente eu tô tendo espaço suficiente para estar com as duas ring lights ligadas e o microfone tá chegando aí. Então eu já encomendei, muito em breve teremos um microfone, as duas ring lights já estão aqui. E é isso, eu vou chamar a vinheta e quando eu voltar eu vou contar a história do Alan. Não é a primeira vez que ele tá aqui no canal, eu acho que é a terceira vez que o Alan volta e cada vez que o Alan chega aqui é babado atrás de babado, confusão atrás de confusão, mas ainda assim eu agradeço bastante, afinal de contas é com os erros do passado que a gente consegue estar evoluindo. E o que ele passou, né, o que passou pro Alan, e ele está trazendo aqui, muito provavelmente vai servir de alerta para outros Alans que estão perdidos aí no mundo. Então é isso, eu vou chamar a vinheta e bora para mais um Wesley Responde. Oi Wesley, tudo bem? Eu tô muito bem, eu tô muito ótimo, finalmente nesse novo ambiente, com espaço para todas as minhas plantas. E gente, eu tô muito bem. Eu vou fazer um vídeo à parte contando sobre tudo o que aconteceu comigo, sobre mudança. Mas calma, eu tô muito bem, obrigado. Aqui é o Alan e esse foi o codinome que você me deu quando relatei o meu caso que lhe enviei há uns 7 meses atrás do date em Los Angeles e também do date em Londres. Eu vou estar deixando no link da descrição desse vídeo todos os vídeos relacionados com o Alan. Alan, né, o codinome que utilizamos aqui nele. Agora eu venho relatar outro caso que aconteceu comigo. Eu tinha acabado de chegar em Dublin para meu intercâmbio lá em 2012, era abril de 2012 e fazia 2 meses que eu havia chegado em terras irlandesas. Logo que eu cheguei eu fiz uma conta numa rede social gay de pegação da época chamada Manhunt. Era um site antecessor ao Grindr, né? Nem era aplicativo direito, porém era um site. Eu conheci um cara chamado Keith, que era um irlandês que naquele momento estava morando na Inglaterra. Logo que eu vi as suas fotos, me chamou muito a atenção e no perfil dele dizia que ele tinha 44 anos, havia recém-separado de sua esposa e que ele tinha 2 filhos e que havia se assumido bissexual há pouco tempo. Em março de 2012 eu tinha 21 anos de idade, era totalmente inexperiente e só havia beijado uma única menina quando eu tinha 14 anos na época de escola. Em suma, eu era completamente virgem. Antes de sair do Brasil, eu conversava com muitos homens online pelo bate-papo UOL. Gente, eu sou da época do bate-papo UOL. Meu Deus, um dia eu faço só isso. Pelo Ken4, eu também. Gente. Pelo Ken4 eu conversava com gringos e isso me ajudou muito no meu inglês. Não, no Ken4 eu conversava com gente do Brasil mesmo. Pegava até São Paulo só. Meu Deus. Eu conversava com gringos e isso ajudou bastante no meu inglês, embora falássemos apenas sacanagem e fazíamos sexo virtual. Pelo bate-papo UOL eu tinha até vontade de encontrar alguns caras para transar, mas eu tinha medo que alguém descobrisse e contasse para os meus pais. Então, sempre acabava dando bolo em todo mundo. Por causa disso, toda a minha experiência sexual começou depois de eu ter saído do Brasil. Quando eu cheguei em Dublin, eu descobri o site Gaydar e comecei a conversar com várias pessoas do país. Mas o único que eu me encantei de verdade foi pelo Keith. Começamos a conversar, mas ele estava no Reino Unido e eu estava na Irlanda. Nas conversas ele sempre foi muito frio comigo e às vezes ele respondia, às vezes não. Numa dessas conversas ele me disse que iria até a Irlanda visitar a família e que poderíamos nos conhecer.
Nessas alturas, já estávamos falando há mais de um mês. Então ele veio até a Irlanda, mas não até Dublin. Ele foi para uma cidade onde ele morava com a sua esposa e os filhos. A cidade era no condado de Meath, acho que é assim que se pronuncia, e ficava a 1 hora de Dublin de ônibus. Ele disse que não iria para Dublin, mas que adoraria me conhecer e pediu para que eu fosse até a cidade que ele estava. E sabe o que eu fiz? Eu fui. Me permiti encontrá-lo, porque ninguém me conhecia ali. Minha família morava a 10 km de distância. Portanto, eu não me arriscaria a encontrar uma pessoa que possivelmente poderia conhecer os meus pais. O meu segredo estaria seguro. Era um sábado e já era 8 da noite. Chovia muito, mas eu morava relativamente perto da estação de ônibus. Então, comprei a passagem só de ida para a tal cidade que ele me deu e me custou cerca de 20 euros. Eu esperei 45 minutos na estação de bus até o bus partir em direção ao destino. Ele me disse por mensagem que estaria à espera na estação e assim que eu chegasse ele me pegaria, já que estava chovendo. Torrencialmente, enfim. Eu agradeci. O trajeto durou 55 minutos e finalmente eu cheguei na tal estação de ônibus. E ele estava lá à minha espera na saída. Ele estava todo de preto e fomos até o seu carro. Wesley, ele era lindo. Eu gostei muito dele fisicamente. Cabelos escuros, olhos verdes, porte físico forte, da minha altura, 1,80, com barba, completamente o meu tipo. Chegamos à sua casa, ele me ofereceu bebidas, mas eu recusei, porque eu não bebia bebida alcoólica naquela época. Não gostava. Então eu aceitei uma Coca-Cola. Ficamos conversando enquanto estávamos deitados no sofá e eu, neste momento, fazia uma massagem nos pés dele. Enquanto eu bebia minha coquinha, ele virava suas taças de vinho branco, uma atrás da outra. Em meio às conversas achei estranho, mas achei que fosse algo pontual pelo nervosismo, então relevei. Ele foi super amável comigo, muito mais do que nas conversas que tínhamos online. Até que ele me perguntou o que eu gostaria de fazer, já que eu tinha ido até lá, era porque eu queria fazer alguma coisa. Bem, ele já estava bem alteradinho pelo álcool e quando ele me perguntou isso, eu falei pra ele que eu achei ele muito interessante, muito bonito, desde o momento que eu via suas fotos no Manhunt, mas que era uma viagem que eu estava a fim de ter a minha primeira vez. Entretanto, estava com medo e muito nervoso. Ele me disse que seria paciente e que já havia tirado a virgindade de outras moças, mas que seria a primeira vez que ele tiraria a virgindade de um rapaz. Ele me falou que era apenas ativo e que se eu tivesse alguma pretensão de comer ele, infelizmente isso não iria rolar, pois não seríamos compatíveis. Sempre quando eu pensava em perder a virgindade, eu fantasiava em ser passivo, mas na realidade isso me assustava um pouco. Eu tinha medo da dor, mas eu estava disposto a começar a minha vida sexual. Então me pegou pela mão, me levou até o quarto e lá dei meu primeiro beijo. Depois do meu primeiro beijo, aos 14 anos de idade, e transamos pela primeira vez. Contudo, eu senti tudo muito estranho após o ato. Mas estava bem. Eu tinha gostado mais do que eu havia imaginado. Dormíamos juntos, abraçados, transamos novamente quando acordamos. E no dia seguinte, ele me levou para Dublin de carro. Depois disso, não nos vimos mais. Só voltamos a nos ver no mês seguinte. Quando eu cheguei em casa, meus housemates estavam preocupados comigo, pois eles sabiam que eu não costumava dormir fora de casa e eu também não tinha avisado eles sobre a noite anterior. Mas eu inventei uma desculpa qualquer para que eles não desconfiassem de nada. Passa-se um mês até que ele retorna para um fim de semana prolongado para ver a família e os filhos novamente, mas dessa vez em Dublin. Não parávamos de nos falar. Só que ele respondia quando ele queria, e ele demorava horas ou dias. Já quando ele me escrevia, eu respondia na hora. Ele me mandou uma mensagem e disse que queria me ver na cidade para tomar alguma coisa. Eu aceitei. Saímos pela cidade, somente eu e ele. Ele estava de carro e deixou o carro estacionado próximo da minha casa, porque eu morava no centro. Daí fomos num bar LGBT bem famoso de Dublin, chamado Painting Bar. E nessa noite ficamos no bar até mais ou menos uma meia-noite. E depois saímos para dançar na extinta balada The Dragon. Então,
ele estava bebendo muito e estava fazendo coisas aleatórias que estava me deixando um pouco com vergonha alheia, tipo esbarrando nas pessoas, fazendo caretas, e ficava entrando na rodinha dos outros sem a permissão, mas eu fiquei calado e eu segui o fluxo da festa. Ele descaradamente estava dando em cima de outros caras, mas eu fiquei de boa, embora estivesse incomodado por dentro. Quando deu 3 da manhã, a boate começou a fechar, aquele homem de quase 1,80 e uns 80 quilos, completamente bêbado e precisava ser carregado, lembrando que só estávamos eu e ele, então eu não tinha forças para carregar aquele homem. Além disso, eu não sabia aonde eu o levaria, já que eu não tinha condições de dirigir, a minha casa ficava 15 minutos andando da balada, mas, já que eu tinha que carregar o dito cujo, o tempo dobraria. Foi então que eu decidi chamar um táxi. Peguei a carteira dele e, de tão bêbado que ele estava, ele nem deu conta. Paguei o táxi com o dinheiro dele, o meu que não seria óbvio. Já não bastava aquilo de ter que aturar ele, o mínimo que poderia fazer era pagar a corrida. Um adendo, eu não comentei ainda, mas nessa época eu compartilhava a casa com uma galera evangélica, todos brasileiros. E nessa época eu não era assumido, então eu compartilhava quarto com uma menina, que por sorte não ia dormir na casa naquela noite. Então eu tive a brilhante ideia de levá-lo até onde eu morava, até o efeito da bebida passar. Foi essa a melhor decisão que eu poderia ter tomado? Spoiler, alerta, não. Isso foi um pesadelo, porque a partir do momento que eu levei ele para dentro da casa, ele olhou com desdém onde eu morava e começou a gritar. Aonde é que eu estou? Que merda de lugar é esse? Eu vou embora. Esse lugar é uma merda, uma pocilga. Eu não quero ficar aqui. Wesley, meu apartamento não era uma merda, mas era pequeno. Vivíamos em 4. O casal dormia num quarto e eu e a menina dormíamos no outro. Éramos 4 brasileiros estudantes e eu não sei no que ele estava à espera. Além disso, ele sabia das minhas condições e, por sua vez, ele tinha uma boa condição financeira. Ele não era rico, mas ele também não era pobre. Ele era tipo uma classe média alta europeu. Eu pedi para ele se acalmar e falar baixo, porque já era tarde e ele ia acordar todo mundo. Senão, ele ia ter que dormir na rua. Ele se acalmou, pois dormir na rua, com aquele efeito, não seria uma opção para ele. Era época de verão, mas o verão na Irlanda é bem meia boca, faz frio igual. Então, botei ele na minha cama de solteiro, dei um copo de água para ele e logo ele pegou um sono. Eu me deitei na cama de solteiro, todo espremido, porque ele ocupava todo o espaço, fora o fato de que ele roncava muito, e eu só conseguia pensar, que merda é essa? Onde eu fui me meter? Bem, também estava tentando pensar numa desculpa para dar para o casal evangélico que dormia no quarto ao lado, porque com certeza eles escutaram todo o barulho, os roncos de porco, enfim. Mas tudo que é ruim pode piorar, não é mesmo? Eu acordei com a minha housemate da época gritando de susto. Eu fui ver o que estava acontecendo e eu notei que ele não estava na cama. Eu me desesperei. O Keith estava na sala, completamente nu, comendo coisas da geladeira, que não eram as minhas, e só de lembrar do climão me dá mó vergonha alheia. E foi ali que todo mundo da casa descobriu sobre a minha sexualidade. O clima ficou insustentável naquele momento. Disse então ao Keith para que saíssemos dali. No caminho ele começou a me xingar de várias coisas. E eu não tinha a menor ideia do porquê, já que eu tinha tratado ele muito bem o tempo todo. Eu fiquei bem aquele meme da Nazaré, fazendo conta. Enfim. Na hora, eu achei que eu deveria ter deixado ele dirigir bêbado mesmo assim, já que tudo o que eu estava passando naquele dia era por culpa dele. E além disso, ele jogou na minha cara que eu não parava de mandar mensagens para encontrar ele, mas foi ele que me mandou a mensagem dizendo que queria me ver. Ele me chamou de bosta e disse que a minha casa era uma merda, um cubículo. Eu chamei ele de bêbado, alcoólatra e que ele deveria ter vergonha de ser carregado por uma pessoa de 21 anos, tendo 44 anos nas costas. Ele ficou puto, pegou o carro e se mandou. E eu fiquei ali na rua, com uma bomba para resolver em casa. A situação em casa me obrigou a me mudar alguns dias depois, pela vergonha e pelos julgamentos dos cidadãos de bens. Depois de um tempo, eu realmente não lembro como foi, mas eu e o Keith voltamos a nos falar. De fato, eu não lembro como isso aconteceu, só que aconteceu. Quando voltamos a nos falar, ele me chamou para visitá-lo na Inglaterra, onde estava residindo. Eu peguei um voo e eu fui. Lá eu fiquei na casa dele.
Quando ele estava sóbrio, ele era gentil. Quando ele estava bêbado, ele ficava insuportável. Ele bebia 2 garrafas de vinho por dia. E durante a minha estadia com ele, fomos até uma festa gay que estava acontecendo na cidade. Ele bebeu antes de ir para a festa, e bebeu muito lá na festa. Ele bebeu tanto, mas tanto, que tivemos que deixar o carro dele lá perto da balada e eu tive que carregar ele até um táxi. O taxista era um homem de origem árabe. Do nada, sem o motorista perguntar nada, ele disse para o taxista que eu era o namorado dele. Coisa que eu não era e coisa que eu nunca fui. Ele ainda disse que quem comia era ele e que ele havia me desvirginado. Enfim, eu fiquei muito chocado com o que estava ouvindo e o motorista estava visivelmente constrangido com as palavras que saíam da boca dele. E isso não sendo o suficiente, ele abriu o zíper da calça dentro do táxi e me mandou chupar ele ali mesmo. Eu fiquei sem reação, só pensava em sair dali. Então o motorista pediu cordialmente que saíssemos do carro, senão ele seria obrigado a chamar a polícia. Eu não sei se ele fez isso porque ele estava bêbado, ou porque ele queria me ridicularizar, ou afrontar o motorista por ele ser muçulmano e teoricamente ser contra a homossexualidade. Eu fiquei bastante constrangido, muito chocado. Por que ele estava agindo feio dessa forma, Wesley? Enfim, o que tinha dado naquele homem? Tivemos que voltar o resto do trajeto a pé, tava um frio da porra, e as nossas jaquetas estavam no carro dele. No caminho da casa, não estávamos nos falando, embora ele tentasse puxar papo comigo. Porém, só conseguia sentir nojo daquele momento. Chegamos na casa dele e fomos dormir. Ele quis transar, mas eu recusei. Minha jaqueta, que ficou no carro dele, eu nunca mais a vi. Comprei outra jaqueta no dia seguinte, porque eu não ia dar tempo de buscá-la no carro, que ficou lá perto da festa. O FDP dormiu o dia todo depois de beber. Eu acordei, fiz as minhas malas, tomei um banho na casa dele, fui comprar uma jaqueta nova e de lá fui para o aeroporto com muita antecedência, pois eu não queria mais ficar com ele. Logo que eu cheguei em Dublin, eu mandei uma mensagem para ele e pedi para que ele trouxesse a minha jaqueta, que ficou no carro dele, na próxima vez que ele viesse para Dublin. E ele disse, fuck you and fuck your jacket, que é tipo, vai se fuder e vai se fuder sua jaqueta. Bom, depois desse episódio, a minha percepção em relação à pessoa dele mudou e paramos de nos falar. Logo após a minha volta para a Irlanda, aquilo foi um estopim para mim. Eventualmente, ele se mudou de volta para Dublin, então, às vezes que eu saía, eu via ele no rolê, mas o evitava. Quando eu não conseguia evitá-lo, eu tratava ele bem, mas com uma certa frieza. Ele quis sair comigo de novo algumas vezes, mas eu recusei todas, até que nunca mais coincidimos. Essa história já faz bastante tempo, e apesar de ter aprendido muito com ela, e isso ter contribuído por eu ser quem eu sou, eu preferia ter ficado burro ao ter que passar por isso. Mas é sobre isso, não é mesmo? Quando eu era pequeno, meu pai bebia muito, e eu presenciei diversas vezes o meu pai batendo na minha mãe. Felizmente, o meu pai parou de beber, quando eu ainda era criança, enfim. Não são cenas que eu me lembre, com muita nitidez. Por isso, eu tenho aversão a alcoólatras. E eu sei que isso é uma doença, mas isso me causa vários gatilhos ainda. Eu gosto muito do seu canal e eu te desejo sucesso. Gente, encerramos aqui então o relato do Alan, que é a 3ª vez que está aqui no canal. Sobre o cara que você acabou de conhecer, eu não preciso nem falar pra você, né? Eu acho que eu já falei isso pra você e pra tantas outras pessoas que já foram casos aqui no meu canal, que não, a gente não entra no carro de desconhecido, não, a gente não pega um avião até um destino novo pra se hospedar na casa de um desconhecido, não, a gente não aceita nenhuma bebida na casa de um desconhecido, seja ela bebida alcoólica ou água, afinal de contas, existem ali, né, os líquidozinhos que podem ser utilizados para te deixar dormindo e depois que você fecha o olho, meu bem, às vezes você nem abre de novo. Parece clichê o que eu vou falar agora, mas sim, você teve muita sorte de estar vivo até hoje, porque você se pôs em risco na Irlanda, na Inglaterra, você se pôs em risco em todos os momentos que você entrou num carro, num apartamento, num avião com destino a uma pessoa instável, louca, né? É alguém que você não conhece, alguém que você não tem controle algum. Sobre essa pessoa, é o que eu falei, não é? Você não conhece ele, então você não tem controle. A gente não tem controle nem do nosso namorado, quando a gente tá namorando fielmente, ali bonitinho.
anos de relacionamento, a gente não sabe o que esperar da pessoa. Imagina um cara que você não conhece, né? Um desconhecido que, vez ou outra, quando visita Dublin, visita a sua cidade, dorme com você, né? Tirou sua virgindade. Se você ficou satisfeito com isso, é o que importa. Wesley, eu fiz, eu queria, estou satisfeito. Maravilha, foi do jeito que você quis? Não sabemos. Você está satisfeito no final? Isso é o que importa. Não sou eu que vou te julgar, não é ninguém nos comentários. Era sua vida, sua virgindade, você já tinha 21 anos de idade, ou seja, você já era maior de idade. Então, sobre esse aspecto, faz o que você tiver vontade de fazer, explore a sua sexualidade e só vai. Você se pôs em risco? Sim, você se pôs em risco. Mas, nesse aspecto, ok. Sobre as atitudes desse cara no táxi, pra que isso, né? Ele te humilhou à toa, né? Eu não acho que a bebida alcoólica tenha influenciado em nada. Eu sou uma pessoa que consome bastante álcool, mas eu sei tudo o que eu estou falando quando eu estou bêbado. Tudo que eu falo é porque eu quero falar. Tudo que eu ponho pra fora é porque eu quero pôr pra fora. Eu não vou sair humilhando ninguém, eu não vou sair constrangindo ninguém se eu não... Sabe, existe uma consciência por baixo da bebida alcoólica. Então, se ele te humilhou, se ele te xingou, se ele te agrediu, é porque ele quis fazer isso, entendeu? Eu tô só dizendo que a gente não pode, né, tampar o sol com a peneira dizendo que ele fez isso porque ele estava bêbado. Ele quis fazer isso. Ele iria fazer, bêbado ou não. Sobre toda essa situação, meu Deus, né? Que loucura esse cara. Que bom que você entendeu que isso aqui não é futuro para você, não é futuro para ninguém. Chuta esse cara para longe, segue a sua vida que tá maravilhosa hoje em dia. Eu espero receber um relato seu atualmente, que eu sei como é que tá atualmente, que a gente já conversa bastante no IG. Mas sobre esse passado aqui, amigo, que coisa é essa, né? Eu acho que é isso, né? Eu vou estar aguardando as pessoas aqui na aba dos comentários para ver o que elas pensam a respeito disso. Espero que você me mande uma mensagem, um texto enorme contando sobre a sua vida hoje em dia, que você deu um upgrade muito grande comparado a quando você tinha 21 anos em Dublin. E é isso. Se você está assistindo e quer mandar sua história para mim também, meu e-mail está na descrição desse vídeo. Não esqueça de deixar o like. Verifica que se você está inscrito no meu canal, ativa o sininho das notificações, assim todas as vezes que eu postar vídeo, vocês vão ser notificados. Pra já, é nessa que eu vou. Um abraço no coração de todos vocês. Fui. É uma história pesada, então, como vem. E até mais.